Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Tenho a certeza de que foi eu. Infelizmente parece que adivinhou, senhora. E finalmente, o grande ato e toda a sua beleza. Temos muito tempo para pensar nisso, agora despacha que eu tenho. Seu querido? Sim. O verdadeiro gênio. A vaguear com um Hamlet e com um livro também prováveis. Claro. Vão colocar espadas no seu caixão e a linhagem do conto vai estender. Mas a linhagem dos empregados será continuar no orfanato. Eras tu. A Play Theatre, companhia portuguesa de teatro, vai levar à cena uma nova peça em setembro próximo, mas antes, por estes dias, 22 e 23 de março, sexta e sábado, vai acontecer, se não algo inédito, pelo menos pouco vulgar. Uma leitura encenada com a presença de atores e do encenador no Chapiteau, em Lisboa, às 10 da noite. Por isso, este ensaio, assim se chama o espetáculo, vai ser tão apelativo para atores em formação como para o público em geral. E hoje tenho em estúdio a presença do encenador, o João Pires, de resto um repetente, tal como do outro repetente, o Miguel Nunes, ator, um dos autores deste ensaio. Muito bem-vindos aos dois. Obrigado. João, Olá, que espetáculo é este ensaio com um texto tripartido? é verdade. Então, este projeto surgiu de uma ideia de poder voltar a criar estas duas dimensões que eu também tinha criado anteriormente e que já falei também aqui numa outra entrevista. Sim, mas as pessoas já não se lembram. Sim, eu vou recapitular. Recapitulas. Numa outra entrevista de dois mundos, um mundo real, mas ficcionado, e um mundo realmente ficcionado. O espetáculo chama-se Ensaio porque tudo se deve realmente a um ensaio de 3 peças, de 3 clássicos, na verdade. A saber, Que é a Gaivota, de Chekhov, a Menina Júlia, de Strindberg, e a Hedda Gabler, de Ibsen. ou seja, tu não fazes a coisa por menos, é isso. Eu sou louco, na verdade, eu acho, mas porque realmente eu acho que eu sou louco por me propor uma coisa destas, mas mas não. Confere, Miguel. Confirma-se. Mas na verdade Mas fazia-me só sentido. os loucos é que vão longe nesta vida. Exatamente. Mas na verdade fez-me sentido juntar estes 3 textos. Havia um assunto do qual eu queria muito falar desde há muito tempo, que tinha a ver realmente com as mulheres e com o peso das mulheres na vida de qualquer pessoa. E nós temos em força nestas 3 peças realmente o poder feminino. E com poder feminino não vou falar em femininismo nem nada do género, mas sim realmente o impacto que tem uma mulher na vida de qualquer pessoa. Mas eu acho que isso é algo inquestionável. Sem dúvida, mas eu achei mesmo por bem era algo que ao meu coração e com a minha vida fazia muito sentido falar. E nestas 3 peças fala-se de diferentes tipos de mulheres, falam-se de diferentes tipos de mães, de diferentes tipos de posições em relações, de diferentes tipos de crescimento de mulheres, mas sem dúvida de uma maneira muito bonita e forte, porque as mulheres são isso. E tu fizeste um caldeirão destas 3 peças? São mesmo três ensaios de 3 elencos diferentes. Em simultâneo? Não, são em separado. São 3 elencos realmente diferentes. Alguns atores trabalham com aquele encenador que é feito pelo Isaac Graça. Que curiosamente cá esteve recentemente a falar de
3 mulheres É verdade. da série. Pois é verdade, é verdade, é verdade. Portanto, como vês, está tudo ligado. É verdade. E então são 3 elencos diferentes, apesar de alguns atores fazerem parte de vários elencos, mas são realmente divididos, não são 3 ensaios em simultâneo, são na peça dividido em 3 atos, por assim dizer, 3 ensaios diferentes, 3 histórias diferentes a contar. Mas são resumidas, presumo. São contadas. Nesta leitura encenada é feito o texto clássico e esta parte do mundo real, mesmo que ficcionado, que tem a ver com a parte de ensaio realmente, é mostrado muito pouco, porque essa parte irá em força para o espetáculo em si. Para não estragar a surpresa. Exatamente, e nós não queremos mostrar tudo Claro. nesta leitura, mas sim contar, se calhar, um pouquinho mais da nossa visão acerca Então, desta... João, para quem não está muito por dentro desta terminologia teatral, o que é uma leitura encenada? Existem vários tipos de leitura encenada. A que eu me propus, existem vários mesmo tipos de leitura encenada. Existem leituras encenadas em que realmente os atores estão sentados e leem um texto de uma forma trabalhada e na mesma com comunicação e com ligação, mas a nossa leitura encenada talvez seja um pouquinho diferente e tenha um foco muito grande na parte encenada, ok? Quase que poderia ser um espetáculo, não é, ok? Porque também não houve tempo para o fazer. Isto é uma parte do nosso processo para o espetáculo. É mesmo uma parte do nosso processo em que mostramos um pouquinho do que está a ser desenvolvido de momento. Por isso é que eu disse logo no início desta emissão que isto é importante para as pessoas que estão, para os atores que estão por dentro do processo, como para o público em geral, porque vocês vão desvendar um bocadinho dos bastidores. Miguel, qual é que é o teu papel? Tu trabalhas em 3 peças ou apenas numa? Eu trabalho apenas numa. A minha personagem é o João, o empregado da menina Júlia, que vive quase desde sempre, desde muito pequeno, naquela mansão, e sempre foi habituado a lidar sobretudo com as questões de diferenças entre classes sociais, e ao mesmo tempo foi um homem que cresceu com uma ambição de tentar perceber o que é que seria sair daquele mundo reduzido ao trabalho e à dependência daquela família que é de uma classe social alta. Ou seja, há uma grande dimensão de sonho na personagem, e o que é que seria poder concretizar esse sonho, neste caso com a sua patroa, ao mesmo tempo que mantém uma relação que pretende ter um futuro com uma mulher que é também empregada na casa, que é a Cristina, e é um homem que seduz um bocado tanto uma como outra, na perspectiva de perceber qual desses 2 mundos é que lhe poderia assegurar uma maior felicidade, talvez. Isso assim, parece muito, muito simples. Sim, mas não é. Não é assim tão simples, claro. Até porque depois isto permite que os personagens se vão questionando e se vão provocando uns aos outros, e acaba por acontecer um jogo que é natural na relação entre pessoas. Eu acho que no fundo é sobretudo para descobrir novos caminhos, e o que eu acho interessante nestas peças de fim do século XIX é que estas 3 mulheres, como o João dizia, o fazem de forma muito diferente. A Nina, da Gaivota, é uma mulher que é emancipada. A Eda Gabler é uma mulher que vive, acho eu, com algum sentimento de culpa por não ter conseguido arriscar noutro tipo de vida, talvez devido a algumas convenções sociais também que havia na altura. Muito rígidas, na altura. Sim. E que também é uma herança que nos deixou a Igreja Católica e que ainda está presente hoje em dia, não é? Às vezes nós temos muita dificuldade em ser fiéis às coisas que sentimos. A nossa não é? formação judaico-cristã. É verdade. E às vezes isso também nos limita um bocado as possibilidades e os caminhos que se vão abrindo para nós, mas nós não temos a capacidade de os ver, porque estamos tão dentro desta coisa que
que é uma sociedade capitalista que nos impõe o trabalho, a rotina, a responsabilidade de pagar uma casa, isso tudo, que deixamos de... Às vezes é um bocado... Temos vidas muito solitárias, não é? Porque não conseguimos, às vezes... não sei, a minha ideia é um bocado essa. Miguel, tu és conhecido por seres um autor extremamente exigente, até um bocadinho introspectivo às vezes, e também és conhecido pelos vários papéis que tens desempenhado no cinema, recentemente o Cartas da Guerra. Esta música é muito engraçada. Hã? Esta música também é um bocado introspectiva. É, não é? É. Mas é boa. É boa. É muito boa, mas faz-nos ir para aqui para E para outros Para lados, um não é? E na televisão? Na televisão as coisas estão um bocadinho descartáveis, não é? Portanto, vocês até esquecem os textos rapidamente. A diferença entre ser ator popular na televisão e gostar muito e ter muito mais prazer no teatro é uma coisa que se complementa ou é algo que tu, se pudesse escolher, apenas ias para um dos lados? Não. Gosto de ter diferentes experiências. Acho que a televisão só é descartável quando quer. Acho que a televisão pode pensar em ter um papel maior na questão de exigir também algum pensamento. Acho que deve aproveitar os atores que convidam para trabalhar, porque são atores que pensam, que estudaram para impor. Que é o teu caso? Que é o nosso caso e de muitos atores que trabalham em televisão, felizmente, e que estão dispostos a tirar a televisão de um lugar um bocado romantizado. Romantizado no sentido que às vezes trata questões socialmente muito problemáticas de uma forma leve. E então é importante que se pense um bocado sobre essas coisas num nível mais profundo. Mas tu sabes que as novelas são para um público genérico, dos 8 aos 80, de todas as classes sociais. Fim de noite, as pessoas não querem pensar muito, querem divertir-se com uma história, por vezes, um bocado inverosímil. Desculpem, mas eu só queria interromper para dizer uma coisa, que isto também foi algo que conversámos ao longo do nosso processo agora na preparação para a leitura e por consequência também depois para o espetáculo, que tem a ver com isto que o Miguel estava a dizer, que eu acho que na verdade os atores devem realmente pôr-se em causa, não é? Para contar uma história. Questionarem-se e realmente porem-se em causa, ou seja, não contar de uma forma leve. Nós falamos muitas vezes sobre isto ao longo do processo e mesmo porque tem sido um processo muito bom no sentido de partilha e tudo mais. E falámos muitas vezes sobre isto, sobre contar qualquer história, seja qual for, o ator tem que realmente se pôr em causa, não ficar numa zona leve. Depende, não é? Depende, obviamente, de cada texto e tudo mais. João, mas nem todos têm essa capacidade. Mas por isso é que existem estudos, e como o Miguel estava a dizer, e é importante realmente também a televisão, como estavam a falar, aproveitar realmente os atores que têm com formação e que estão predispostos a porem-se em causa para contar a história e não ser de uma maneira leve, e realmente poderem contar a história de uma maneira positiva para dar realmente. É o nosso trabalho, não é? O nosso trabalho enquanto atores é dar a quem nos está a ver, não é? Mas no teatro as pessoas quase que são obrigadas, entre aspas, a pensar: na televisão consome-se. Não sei se concordam. Não percebo muito bem a pergunta, desculpa. No teatro as pessoas são obrigadas a pensar, a refletir sobre aquilo que veem. No final do sim. espetáculo, até se possível, falam com os atores, com o encenador e discutem. A televisão, acabou um capítulo, amanhã é o outro, e se a gente perder 10, retoma o fio da meada. Acho que é um bocado, tem tudo a ver com o dispositivo, não é? A televisão é uma coisa que com o comando se desliga e liga quando queres. O teatro é um espaço... E volta para trás, e vai para a frente, etc. É um espaço que não é comum, é um lugar mais de sonho, não é? De imaginação, de criação. Isso é que é maravilhoso, é como no cinema, não é? Mesmo assim, o cinema ainda podes voltar atrás, não é? Sim. E podes ver 2, 3 vezes sem ser do mesmo sítio. Ao teatro vais ver 2 e 3 vezes, mas tens que lá ir. Não, e pode-se distrair. Por exemplo, há imensas pessoas que
não se preocupam em desligar o telefone no teatro. Já nos aconteceu teatro. Já me aconteceu fazer teatro e haver telemóveis a tocar e isso tudo. Quer dizer, assim. Apesar daqueles repetidos avisos iniciais, Pois, o espetáculo, por favor, desliguem os vossos telemóveis. Isso é uma questão de bom senso, acho que nem Uma apesar questão de de ainda, educação. apesar mas de eu acho, ainda- eu acho que apesar de tudo, nós estamos num momento, e especialmente, e estamos aqui na RTP. A RTP tem feito um trabalho incrível na televisão portuguesa em criar novos conteúdos. sem dúvida. Sobretudo séries. Sobretudo séries. A criação teatral e dança portuguesa está muito boa. Vi um espetáculo ontem do Vítor Hugo Pontes, maravilhoso, que se chamava Drama, a partir das 6 personagens à procura de um autor, do Pirandello. E há imensas companhias novas a trabalhar em Lisboa. Há muitos espaços que também não são convencionais, são espaços mais de black box, ou há performance a acontecer em galerias, há a Bienal Boca a acontecer. Enfim, Lisboa está uma cidade assim efervescente. Fora da de caixa. projetos, muito fora da caixa. Contem-me um bocadinho aquilo que, para a maior parte do público, não percebe e não sabe, obviamente. O processo, como é que se faz o processo para erguer um espetáculo, desde que se entrega o texto até à estreia, até vocês começarem a dar ao público aquilo que ele quer? Depende do trabalho que a pessoa que está a dirigir. Neste caso és tu. Que neste caso sou eu. Como é que tu fazes? Ainda por cima com 3 peças. Sim, o meu objetivo é trabalhar sempre primeiro a parte de texto através de técnica, porque foi assim que eu fui formado. Isso é uma leitura encenada? O quê? Essa parte da leitura? Acho que é uma leitura quebrada. Realmente é uma leitura quebrada. Nós pegamos no texto e tentamos quebrá-lo é um bocado uma palavra brasileira. Parti-lo de 1001 formas, de forma a poder ver qual é o caminho que podemos ir. A partir do entendimento do texto e da pesquisa acerca do texto. Ou seja, é um texto cru, não é? Vocês começam a ler, todos em conjunto. Sim, eu pelo menos tento. Ainda há pouco tempo falámos sobre isto, sobre aquilo que a Rita nos enviou acerca do Renoir. E nesta entrevista falava-se sobre. Era um casting. Foi algo que uma das nossas colegas, a Rita Correia, nos enviou para vermos, que era um casting. Em que o diretor de atores dizia à atriz que ela não poderia ter qualquer sentimento na primeira leitura e parava cada vez que realmente houvesse qualquer tipo de sentimento. Não foi esse o trabalho que eu fiz, mas acho o trabalho super interessante. Trabalho de sentimento é exteriorizar qualquer coisa. Ou seja, ela tinha que o fazer sem nada. Neutro. O mais neutro possível. O mínimo que pudesse ela recorrer à emoção dela para querer dizer, imagina, mãe, porque na vida de cada um de nós isso tem um peso, não é? Mesmo que não a tenhas, isso tem um peso. A palavra mãe tem uma memória de qualquer coisa. E tentava ou a ausência de uma mãe, por exemplo. Exato, mesmo que não a tenhas, há na mesma um peso disso, ok? E esse diretor de atores que estava a dirigir a atriz dizia para que ela o dissesse sem qualquer peso, para depois poder descobrir o que é que aquela personagem, qual o tipo de peso que essa personagem teria. Não é esse o trabalho que eu fiz, pelo menos por enquanto. Talvez num outro processo e após ver isto há várias formas de chegar à mesma meta. Há várias formas. Há atores há encenadores que o fazem por intuição e a partir de um entendimento da situação. Eu faço isso também a partir do entendimento da situação e do que nos é dado pela pesquisa daquele texto e a pesquisa de cada um e minha também acerca daquele texto e os vários pontos de vista que cada ator tem, que eu enquanto encenador e também ator neste espetáculo tenho o meu ponto de vista, não é? No entanto, eu trabalho em consenso.
Eu gosto de arranjar um bom consenso entre os atores para que se conte a história de uma maneira em que possa chegar a cada um de nós, para podermos contar com um ponto de vista mais marcado em relação à nossa personagem, em relação àquela história. A partir daí começamos a trabalhar a técnica de texto, que foi dessa forma que eu fui formado, e não me faz sentido para mim, enquanto ator, Ser de outra forma. ser de outra forma. Não me faz sentido para mim representar com intuição, que é recorrer aqui à intuição que eu tenho acerca daquele texto. Eu gosto muito de trabalhar sobre técnica e também tento passar isso para os atores que trabalham comigo. E como é que é autodirigir-te? É muito complicado. É muito complicado, e eu não me autodirigi, e isso eu devo... É mais fácil ser em terceiros, não é? Eu sou grato mil A ti próprio. pelos colegas que eu tive ao longo deste processo. O Miguel, o Isaac, a Susana Blaser, a Rita, a Sandra, todos. Sandra Sousa. A Sandra Sousa. Todos. Foram incríveis nesta parte em que eu não posso, na minha peça que eu represento, a Gaivota, em que eu represento o Treplev. É muito complicado eu dirigir-me a mim próprio. Eu faço o meu trabalho, sou perfeccionista ao máximo, tento partir a minha cabeça para fazer, para contar, para dar o melhor que eu consigo, e eu fico realmente frustrado comigo, eles sabem, porque eu sou mesmo muito perfeccionista também comigo mesmo. Mas eu devo essa parte de direção, eu não me autodirigi de maneira nenhuma, foram eles, e isso eu agradeço-lhes muito mesmo por isso, e sou mesmo muito grato por isso, porque é um trabalho complicado autodirigir-me, porque eu não sei autodirigir-me, é complicado. Eu tenho a minha técnica que aprendi com pessoas maravilhosas, e que devo também isso a essas pessoas maravilhosas, como a Beatriz Batarda, que foi a pessoa com quem eu mais aprendi tudo em relação a ser ator e que mais me fez sentido. Foi a tua professora? Foi minha professora no meio de tantos outros. Eu agradeço a todos por tudo, mas acho que foi quem conseguiu chegar mais a mim. Ou seja, quando recebes um Oscar, já tens o discurso preparado. É à minha mãe e ao ou meu pai Tony, e à Beatriz. Ou um Tony, neste caso. Sofia. Ou um Sofia, exatamente. Tu já recebeste vários prémios, Miguel. Ele é um homem de Nunca recebi prémios. Nunca recebeste nenhum prémio? Não, já. Já recebeste prémios. Diz-me uma coisa. Qual é o momento em que tu entras na personagem? Tu não conheces. Começas a ler. Se calhar lês 500 vezes a mesma coisa ou mais. Qual é o momento exato em que tu começas a perceber a personalidade, aquilo que o outro pensa, e deixas de ser tu para seres uma outra figura, uma outra personagem? Eu acho que têm tempos diferentes os personagens. Não sei muito bem responder a essa pergunta de uma forma incisiva, porque é bastante variável de umas para as outras e de um trabalho para o outro. Eu, por exemplo, ontem num ensaio que fizemos, após já estarmos a ensaiar uma coisa mais de repetição, ontem fizemos um ensaio em que tentámos fazer este trabalho de eliminar aquilo que tínhamos feito e de voltar a uma coisa mais sóbria, mais seca sobre o texto, para tirar algumas coisas que poderíamos não estar a entender, que possam estar escondidas e que nós possamos, de alguma forma, valorizar com algum mistério, mas com alguma compreensão. É uma espécie de subtexto? É uma espécie de subtexto, sim. Por outro lado, eu gosto, por exemplo, de experimentar fazer em vários espaços. Gosto de experimentar ensaiar na rua, por exemplo. Acho que isso nos ajuda depois a ir para a cena com uma certa memória. Mas sozinho? Não, com colegas. Com colegas. Sim. Mas e com gente anónima à volta? Sim, muito importante. Então fala-me lá dessa experiência, porque as pessoas começam a olhar para ti e dizem: este gajo está doido. Pois, quer dizer, de uma certa forma, às vezes acabam por participar de uma forma indireta. As pessoas, os transeuntes, os peões que estão na rua. Então conta-me lá uma... Olha, uma vez fizemos uma experiência muito engraçada num workshop de cinema que fiz na Gulbenkian com uma realizadora alemã que era Angela Schanelek.
e no workshop participei. No meu grupo estava eu, a Joana de Verona e o Pedro Caeiro, e o pressuposto era fazermos uma cena que ela tinha escrito para um filme dela, que se passava numa estação de comboios, e nós fomos trabalhá-la para a estação de barcos do Cais de Sodré e ficámos a trabalhá-la durante muito tempo, no meio de toda a gente que estava realmente a apanhar o barco e tudo isso, porque achamos que é importante também, quer dizer, sobretudo quando estás a fazer um trabalho num filme que te pede teres este tipo de ambientes e apropriar-te deste tipo de situações do cotidiano, por exemplo, que era neste caso uma mulher que perdia uma coisa e depois o homem via que ela estava à procura e ajudava e tudo isso. Era importante para percebermos o ritmo das pessoas, de que forma é que se parava, de que forma é que se procurava um encontro. Eu por acaso sou mais desse tipo de experiências nos espaços reais do que propriamente. Às vezes fico um bocado estressado quando estamos a ensaiar durante muito tempo filmes, ou, por exemplo, numas salas fechadas. Mas já percebi que é muito Útil? É muito útil na mesma. É só preconceito meu, às vezes, enquanto ator, que às vezes me bloqueia um bocado a imaginação ou a criatividade. Se calhar eu também tenho essa dificuldade, sou menos ou pouco, às vezes tenho dificuldade em imaginar as coisas e tudo isso. Porquê? Porque tens falta de imaginação? Não acho que seja isso, não acho que seja falta de imaginação, mas depois, quer dizer, às tantas o filme está concebido e escrito para ser num espaço e já estamos a ensaiar há tanto tempo numa black box e sinto falta de que as coisas existam, aconteçam. Real, exatamente. Isto leva a tua vida pessoal e privada a ser de alguma forma intrometida pela tua vida profissional? Na verdade, quer dizer, obviamente que nunca deixa o meu trabalho enquanto ator nunca deixa de beber aquilo que eu sou, aquilo que poderei ser, aquilo que eu imagino. Lá está, que posso imaginar uma pessoa muito diferente daquela que eu sou ou não. Mudar completamente o ponto de vista, sim. Há quem diga, por exemplo, recordo-me de ter lido alguns que o Daniel Day-Lewis, quando fez um determinado filme, fez na personagem durante 6 meses, o que deve ser absolutamente insuportável. Ele comia como a personagem, andava como a personagem, não se queria distrair, não queria destapar-se daquela. Portanto, aquilo deve ser mesmo mau, ou é mesmo bom? Não sei. Neste caso é muito importante. Não é questão de ser mau ou bom, mas é questão... Mas tu és o Miguel fora de cena? Claro, tem que ser, não é? E tu também, João? Mas depende do processo do ator, não é? É estritamente necessário, certamente, para outros atores e se calhar conseguem propor-se a isso, ok? E para outros, se calhar, não lhes faz sentido. Tem mesmo a ver com o tipo de trabalho do ator. Por exemplo, eu gostaria de, em alguma altura, fazer uma experiência dessas. Totalmente imersiva, não é? Totalmente romper a minha vida. Mas, de momento, eu não... Quer dizer, tu já não és muito normal. Estou brincando. De momento, não... Ninguém é normal, no fundo. Não. A normalidade é uma coisa imposta pela sociedade. Ela não existe. Inexistente. E o mundo também é normal. Mas vocês, atores, isto de uma forma geral... As pessoas acham que nós somos malucos. Somos, de facto, um bocado malucos. Não é toda a gente que tem essa capacidade, por exemplo, como o Daniel Day-Lewis, de desaparecer durante 6 meses da família dele. Como eu já o fiz, por exemplo, durante 2 meses. Não fiz durante 6, mas fiz durante 2, com um filme, precisamente, com a Beatriz Batarda, O Cisne, da Teresa Vila Verde, em que praticamente eu não via a minha família. Eu vivia... Nós vivíamos para o filme e para alimentar aquelas vidas, aquelas histórias, aqueles espaços, e nunca para pensar fora dali. E isso é muito entusiasmante. Agora, nem todas as pessoas têm esta capacidade, às vezes gera, e mesmo quando têm, às vezes gera medos, né? Quer dizer, desaparecemos tanto das pessoas. Mas uma pessoa tem que ser solteira, por exemplo, porque se for casada e tiver filhos... A Beatriz não é solteira, portanto... Não, mas no nosso caso... Ela faz muito este tipo de trabalho em que
em que vive para a personagem. Ele conta no caso do Cisne, mas eu sei também de outras experiências da Beatriz em que realmente ela vive para a personagem e eu acho lindo. E Acho agora, lindo. e quando acaba? Quando vocês saem? É um vazio. Sem dúvida. Sim, ao fim de 2 meses. Mas depois com o hábito, com esse hábito do fim de cada trabalho, já se vai suportando um bocadinho melhor. O mesmo acontece na novela, por exemplo, não é? Também, claro. Há algum tipo de tratamento pós-noveleiro ou pós-teatro? Pós-parto? Viajar, por exemplo. Ir a concertos, ouvir música. Há tanta coisa a ler. Estar com amigos. Ver as peças dos outros? Também. Tu consegues ver uma peça como espectador? Consigo. Consegues? Não vês a parte técnica? Não estou sempre obcecado com a técnica, não. Até porque, quer dizer, não me acho detentor de conhecimento total sobre técnica teatral ou técnica do ator. O que é que ainda te falta? Muito? Tudo? Muito. Tudo. Interessa-me cada vez mais o Atores, trabalho tudo. dos bailarinos, sobretudo. Acho lindíssimo o trabalho Às vezes é um trabalho um bocadinho invisível. da dança Sim. em Portugal. Não, estou a dizer que a dança, por exemplo, se houver dança dentro de uma peça de teatro, não é? Não os espetáculos de dança em si. Sim. Não sei se é invisível. Eu por acaso reconheço. Eu acho extraordinário a capacidade de entrega e de repetição, que às vezes, por exemplo, eu tenho alguma inquietação em repetir, ou quando começo a repetir muitas vezes uma coisa à procura e depois não a estou a encontrar, isso tudo. Mas os bailarinos são um bom exemplo disso, quer dizer, só com o movimento eles repetem imenso aquele... Até à exaustão. Até a exaustão, até realmente encontrarem uma coisa que seja realmente minuciosa de movimento. E é um bom exemplo para nos deixarmos contagiar por ele. Eu gostava muito de fazer, e acho que vou fazer em breve, um ateliê de dança. De dança? Sentes-te com capacidade? Sim, sinto. Quer dizer, obviamente, apropriar-me à minha maneira. Se calhar é uma coisa meio bizarra. meio acompanhante do Conan Osiris, não sei, não faço ideia. Porque não? O João Moreira é um ótimo bailarino. E ele cai. É um ótimo bailarino. E ele cai. Ele cai. Ele faz tudo. Cai mesmo. O João Moreira e o Conan Osiris são fantásticos. Eles têm referências do planeta todo, até Marte. Já agora, acho que vai correr muito bem. Por acaso tenho a sensação que vai correr mesmo muito bem. No Festival da Eurovisão, acho que sim. Acho que eles são capazes de pôr a RTP novamente em apuros se ganharem o Festival da Eurovisão no espaço de 2 anos. E isto vai tudo abaixo, a cidade vai abaixo. Vai. Porque eles voltam e eu já sei como é que vai ser. Se eles ganharem, isto vai ser uma festa maluca em Lisboa. Sim, já o Salvador Sobral também houve ali uma empatia, não só por causa do seu estado de saúde, mas também pela forma como ele cantou, sozinho, etc. Portanto, houve ali uma série de fatores que levaram ao sucesso dele. Tu, curiosamente, começaste, penso que nos Morangos com Açúcar, há 10 anos? Na verdade, não. Comecei numa série que se chama Querido Professor, com 12 anos. Com quem? Com o Ricardo Carriço? Exatamente. Mas ninguém dava por ti, eras um dos alunos. Eu também tinha 12 anos. E nos Morangos, tinhas quantos? Tinha 18. Já tinhas... Costumas ver agora nas repetições, ou não? Não, mas percebo que estão a dar porque muitas pessoas vêm dizer-me. E o que é que achas? O que é que eu acho? Das pessoas dizerem-me? Não, da tua atuação com 18 anos. Foi ingênua. Teve momentos em que provavelmente resultou por essa ingenuidade e instinto, que era uma coisa que eu não me julgava, por exemplo. Outras que se nota que tenho muitas fragilidades como ator, por isso é que fui estudar a seguir. Por isso acho que foi, mas fui muito feliz por ter feito essa série. Fui mesmo muito, muito feliz. Foi um importante pontapé de quase início, não é? Foi, sim.
Não, e sobretudo, quer dizer, os morangos, há muitas pessoas que criticam e pronto, que é um conteúdo muito superficial, às vezes trata temas de uma maneira muito superficial, como várias coisas em televisão, pronto, não só os morangos. Mas os morangos, de facto, tinha alguns, bastantes atores muito jovens que já tinham um percurso escolar, como o Pedro Queiro, por exemplo, e a Joana de Verona, que foram pessoas muito próximas de mim, que também me influenciaram bastante nesta constante procura do que era o nosso trabalho. Foi a mesma temporada? Foi a mesma temporada. E pronto, foi um projeto muito importante também nesse sentido, porque resultou em encontros importantes que depois... Os morangos regressaram, ou vão regressar, penso que este ano. Achas interessante isso? Para uma fornada de novos atores? Será? Acho... Não sei, qual é a tua opinião, João? Não sei se for uma fornada de novos atores, eu acho novos atores. Há atores. Ok, acho isso importante. Acho mesmo importante se for uma nova fornada de atores. Não Exato. é daqueles que são cantores ou que são modelos, que nunca fizeram rigorosamente nada em termos de representação, Exatamente. atenção, e que são escolhidos porque são seguidos por 1 milhão de youtubers e visualizações. Exato. Se o objetivo é contar uma história, não é? Pelo menos que a maioria, e eu não sou contra... existem pessoas que não são atores e que conseguem contar. Eu já vi um espetáculo todo feito por não atores e contaram uma história de uma maneira lindíssima, ok? E pode resultar. Não digo que não. O neorrealismo italiano era justamente baseado em não atores, eventualmente uma outra figura profissional, e deram brilhantes obras-primas. Sim, houve um espetáculo também há pouco tempo que se chamava Todo Mundo é um Palco, que a maioria não eram atores e era muito bonito de ver, e foi das coisas mais, acho que, comoventes que eu vi em teatro, porque era feito de verdade. Exatamente, tem outra capacidade de entrega. Sim. Não é? Mas pronto, eu não sou contra isso. Isto para dizer que eu não sou contra não atores contarem uma história, mas quando a maioria se torna isso, não sei. Eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, na verdade. Mas pronto. Tu não pertences à geração do Miguel, és um bocado mais novo, mas se te convidassem para esta nova fornada, tu aceitarias? Sim, aceitaria. Eu, tal como o Miguel disse, eu gosto muito de experiências novas, trabalhar com pessoas novas. O que é que tu fizeste em televisão? Não fiz nada, fiz só em cinema. Fiz só em cinema e teatro. Mas... A mãe é que sabe? A mãe é que sabe. E vomitavas? É verdade. Eu lembro-me. Que bem que vomitava. Desculpa, mas que bem que eu vomitava. Claro, não é para qualquer um. Mas pronto. Ainda agora a RTP repetiu essa... É RTP, mais não sei quantos canais. Mas... A cena do Gregório é uma coisa fantástica. É bonito, eu gosto. Mas pronto. Sim, eu aceitaria, claro. Eu gosto muito de novas experiências e de trabalhar com pessoas diferentes. É isso que também está a ser muito interessante neste processo deste espetáculo, no ensaio. É porque somos realmente todos muito diferentes, mesmo, muito diferentes. E é muito bonito conseguir ver este processo de a diferença se cruzar e como é que podemos ceder uns aos outros para encontrarmos uma linha contínua, e o que é que é comum e o que é que não é comum, não é? E acho isso bonito e por isso eu aceitaria, claro que aceitaria fazer, por isso mesmo. Estás à espera dessa oportunidade? De quê? De estrear na televisão, por exemplo? Sim, que é o grande palco da visibilidade. Sim, se surgir eu aceitarei fazer, claro. E darei o melhor de mim, como sempre faço em qualquer processo. Naturalmente. E tu, Miguel, o que é que tens previsto? Eu tenho o meu filme, a minha primeira... Longa-metragem. O senhor curta-metragem. Eu acho que os filmes, tal como os atores, não se medem aos minutos nem se medem aos centímetros.
Eu ainda Pois. não tive a oportunidade de ver, mas já li muitas coisas sobre isso e tiro-te o meu chapéu. Obrigado. Nós vamos estrear agora, finalmente vamos ter uma estreia internacional no Festival de Documentário de Copenhaga, dia 25 de março deste mês. Por isso, Logo a seguir à leitura, logo a seguir à leitura. Fiquei muito feliz com esta seleção no festival. É um festival que mistura cinema com música e documentário com ficção. O filme que se chama? chama-se Anjo e é um filme que se classifica por uma autoficção, provavelmente, por isso está muito próximo de um registro documental onde eu assumo a minha identidade e aproveito alguns momentos de vida com amigos para ficcionar em prol de criar uma narrativa para um filme de 25 minutos, passado em Lisboa, numa época em que, a seguir ao Cartas da Guerra, eu estava com uma questão que era se voltava para viver em Paris ou se ficava em Lisboa. E escolhi ficar em Lisboa porque me fui encontrando com muitas pessoas que estavam a desenvolver trabalhos que me estavam a interessar muito, seja no campo das artes, como debates sobre sociedade e tudo isso. E foi uma decisão muito acertada da minha parte, porque o filme só aconteceu devido a eu ter ficado e me ter encontrado com depois muitas pessoas que vieram a fazer parte do projeto. E sou também muito grato a elas, porque o filme teve muitas particularidades, não teve financiamento quase nenhum, teve um apoio da GDA, felizmente, e do Festival Indie, que acreditou no filme desde o início, que nos apoiou com o apoio à pós-produção do filme, ao som. E Tudo isso custa dinheiro. sim. Tudo custa dinheiro. É verdade. E quando é que o grande público pode apreciar? Achas que algum dia será apresentado em complemento de uma longa-metragem, por exemplo? Isso não posso prometer, gostava muito. O filme estreou já em Portugal no ano passado, estivemos no Indie, no Queer. Não, mas eu estou a dizer nas salas mesmo, não nos festivais. Pois, nas salas eu não tenho bem a certeza, A mas RTP, é possível. RTP vai passar seguramente no Cinemax, que é É possível, o sim. espaço apropriado na RTP2 para a transmissão deste género de películas. Sim, eu gostava muito, sim. E tu és o anjo? Não, na verdade Ninguém é anjo. ninguém o define. Talvez sejamos todos. Gostaste da experiência? Adorei, gostei muito, estou a pensar repetir. Anjo 2, o regresso. Não. O que é que temos aqui? Anjo meu. Dizia o João ontem. Então e o teu filme Anjo Meu? E eu, mas é só Anjo. Não, esse já tem direitos de autor, já era uma novela. Olha, e então podes desvendar um bocadinho. Não sei se será um documentário ou não. Não quero desvendar uma coisa com a qual eu ainda não assumi um compromisso real. Mas gostava que fosse um documentário. Um documentário. Sim. Portanto, primeiro uma curta-metragem, um documentário, e depois mais tarde logo se verá Logo se verá. se será longa enquanto realizadora e ator. Talvez. Não é? E tu, João, depois desta leitura encenada, Pois que virá. não se esqueçam, é no Chapéu também, não é? Uhum. O que é em Não, setembro? Em setembro? Não. É no CAL, nos primeiros sintomas. Estaremos 2 semanas em cena, de quinta a domingo. Onde é que fica? Em Santa Apolónia. E estaremos de quinta a domingo, de dia 19 a 29, de quinta a domingo. De setembro. De setembro. Mas ainda lá faltam uns meses. O que interessa Sim. agora é, para quem quiser, leitura comentada 22 e 23 de março. Sexta. Encenada. Encenada. Eu disse comentada? É, também pode ser. Comentada e encenada. Encenada, pronto. 22 e 23 de março, sexta e sábado, às 10 da noite. E então, não me respondeste? O que é que vais depois desta tua aventura teatral? O que é que tens aí previsto? Porque eu sei que tu não paras. Tento porque eu acredito mesmo que o ator é um processo também. Ser ator é um processo, e eu tento não parar, na verdade. Mas depois disto será a preparação para o espetáculo, que será ainda mais difícil e mais trabalhoso, porque eu vou querer trabalhar
dentro da mesma linha, mas focando numa das partes desta leitura que dará bastante trabalho e eu focarei-me nisso até finais de setembro. Em princípio estaremos também num festival de teatro, mas ainda é tudo assim vago, portanto estaremos essas 2 semanas com certeza e eu apresentarei uma outra leitura que eu fiz há 2 anos atrás, o The World Needs Shit, e este espetáculo num festival em princípio, mas The World Needs Shit, que foi a tua estreia enquanto encenador no Teatro Amélia Rei Colasso em Algés. E no Teatro do Bairro também. Parabéns aos dois, quer pelo teu filme, quer pela tua estreia enquanto encenador e por este trabalho conjunto que é esta realização do meu querido João Pires e também do ator Miguel Nunes. Já agora, rapidamente, o elenco restante é composto por Susana Blaser, Cirila Bussuet, António Godinho, Miguel Nunes, eu, Sandra Souza, Rita Correia, Isaac Graça e o querido e enorme mago Mário Oliveira. Na música. Em música, sim. Tudo isto é um Ele grande... não é muito querido. Hã? Ele não é muito querido. Mas agora não temos muito de falar nisso, Miguel. Tudo isto Obrigado. para ensaio. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado a ti obrigado. também por seres tão empenhado em divulgar. De nada. Muito obrigado. Eu fui obrigado, não tenho outra explicação. Não digas isso, depois as pessoas acreditam. É verdade. Voltem sempre. Até à próxima. Obrigado, Germano.